Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 76, revisão e avaliação. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos falar sobre variação linguística. Dentro do conteúdo, nós vamos ver o que? Estrangeirismo e vícios de linguagem. Então, vamos começar com estrangeirismo. Sabemos que nós vivemos na era da tecnologia, então nós estamos sempre em contato com várias expressões ou palavras de origem estrangeira, certo? E aí é por isso que entra o estrangeirismo, que é um fenômeno linguístico caracterizado pela apropriação de uma palavra ou expressão estrangeira que permanece imutável e sendo usada tal e qual a língua de origem. Então, a gente pega e faz esses empréstimos, né? Pega a palavra, escreve igual a palavra de origem, pronuncia igual a palavra de origem, né? E aí, aí se dá o quê? O estrangeirismo, certo? Então, o estrangeirismo muitas das vezes está no nosso dia a dia, ainda mais se a gente trabalha no meio da tecnologia mesmo, com o pessoal do TI. Tá? Vamos verificar um vídeo onde tem o estrangeirismo no nosso dia a dia? Preste atenção. Olha, que vídeo interessante. Verdade, gostei. Muito bacana, né? Tirar uma selfie aqui para colocar uma no meu story e outra no meu feed. Você e suas selfies, hein? Sorri, sorri. Fechou. Vejam só, né? Aí as redes sociais. Todos nós temos uma rede social. É como se fosse assim o nosso RG. Se você conhece uma pessoa, gosta da pessoa, ele fez uma amizade, imediatamente o que a gente faz? Ah, qual é a tua rede social? A gente pede logo. E aí essa pessoa diz, não tem como assim você não tem. A gente até se espanta a gente saber que alguém não tem, ainda mais se for jovem, certo? Então ali nas redes sociais a gente usa bastante o quê? Os stories, o feed, né, o direct, que a gente chama também. Então, vejam que está no nosso dia a dia, principalmente quando a gente usa as redes sociais. Então, o estrangeirismo é válido, né? A gente pode utilizar, fazer esses empréstimos, como, por exemplo, o mouse. A gente utiliza ali o mouse, a gente chama de mouse, mas é da origem, escreve, é uma palavra de origem inglês, né? Escreve e a gente pronuncia da mesma forma. E lá tem o significado de quê? De rato, certo? A gente é como se fosse um ratinho que a gente mexe ali para manusear o nosso equipamento. Ok? Então, são empréstimos que a gente faz, né? Então, a gente utiliza o estrangeirismo, pegando essas palavras e escrevendo igualmente. Aí é estrangeirismo. Se a gente pega uma palavra e transforma, coloca ali, e como a gente fala, né, vai aportuguesar a palavra, aí já não é mais estrangeirismo, tá bom? É o empréstimo dessa palavra em si mesmo, tá? E aí, vamos verificar agora o que a gente está utilizando em excesso de estrangeirismo? Prestem atenção. Não é kick-off meeting, é reunião de lançamento. Não é budget, é orçamento. Não é brainstorming, é debate. Não é draft, é rascunho. Não é briefing, é resumo. Não é coaching, é treinamento. Não é deadline, é um prazo. Não é feedback, é um retorno. Não é job, é trabalho. Não é insight, é uma boa ideia. Não é mindset, é uma mentalidade. Não é trend, é tendência. Não é pitching, é uma apresentação rápida. Entendeu? Olha aí uma crítica, né, falando do excesso de língua estrangeira dentro do nosso dia a dia. Então, temos que tomar cuidado. Podemos utilizar o estrangeirismo, mas a partir do momento que a gente utiliza em excesso, aí já não é mais legal, né? Lembre-se que tudo em excesso faz mal.
Independente, isso aqui faz bem pra gente, mas se você fizer utilizar com bastante o além, aí vai fazer mal para sua saúde, para sua vida. Vale também para a questão do nosso idioma. Eu posso utilizar palavras do estrangeiro? Posso, mas não em excesso, principalmente quando tem palavras dentro do nosso idioma que vai levar a mesma comunicação, o mesmo significado. Então, sempre nós temos que dar prioridade para quem? Para o nosso idioma. Qual é o nosso idioma? Língua portuguesa. Então, a partir do momento que eu utilizo muito o estrangeirismo, eu ali estou fazendo o quê? Um vício. E aí nós temos dentro da língua portuguesa o que nós chamamos de vícios de linguagens, que cabe aí o excesso, né? O excesso de estrangeirismo acaba virando um vício, então é um desvio da língua portuguesa. Vamos verificar o que são os vícios de linguagens? Presta atenção. Vícios de linguagem são desvios gramaticais que ocorrem por descuido ou desconhecimento das normas da língua portuguesa. Então, vejam só, né? Os vícios de linguagem podem acontecer por descuido ou por falta de conhecimento. Se o estrangeirismo pode ser um descuido, porque eu estou utilizando tanto que eu nem estou percebendo que eu estou usando em excesso. Então tem que tomar cuidado. Vamos conhecer mais alguns vícios de linguagem? Preste atenção ao vídeo para vocês, se vocês conseguem perceber quais desvios estão sendo representados aí. Vejam só. Ô menino, chega de bola! Mas mãe, só fazem 1 hora que eu tô brincando. Entra pra dentro agora! E aí, mano, agora que eu vi tua mensagem, ó, porque eu tava num evento aqui no trabalho, cheio de comes e bebes, tudo gratuito, precisava ver. Mas e aí, me conta, a Maria fez aquele jantar na sua casa? Ei, chega de fofoca. Vamos no cinema, gente. Eu tô com tanta vontade de ir. Ai, se eu for parar pra contar quantas vezes eu fui no cinema, dá pra contar numa mão. A última vez que eu fui, a sala estava horrível. Ela tinha cheiro de mofo. Mas vamos marcar, vamos. Bora marcar aí. Bora tentar, né? Precisa, né? Por Só favor, tem que trabalho, descansar um pouco. Oi, gente. Tudo bem? E aí, como é que foi o planejamento? Certamente realizaram calmamente e alegremente, né? Sim, calmamente, alegremente. Muito bem, então nós temos aí 4 situações. Vocês conseguiram perceber quais foram os desvios gramaticais que ocorreram nelas? Então vamos lá no primeiro, não é o primeiro que a gente que viu lá. Vou apresentar o primeiro vício de linguagem para vocês. Vou apresentar para vocês o pleonasmo vicioso. Prestem atenção. O pleonasmo vicioso é a repetição de uma informação desnecessária na frase. Eu já coloquei a informação, aí eu acrescento algo que não faz diferença. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de um pleonasmo vicioso. Estou repetindo de forma desnecessária. Como, por exemplo, não, tem esse aqui também no nosso vídeo, né? Quando a mãe chama o menino e fala assim, entra pra dentro agora, né? Tá chamando lá, o menino já brincou muito. Então, quando a mãe fala, entra pra dentro... Olha, quer travar a minha língua aqui. Entra pra dentro agora. Então, veja que quando ela utiliza o entra e o dentro, tá ali acontecendo o nosso pleonasmo vicioso. Uma vez que quando eu digo entra agora, eu já dei a minha informação. Uma vez que eu coloco dentro, eu estou colocando essa informação de forma desnecessária. Porque o entrar já está dizendo que tem que ser para onde? Para dentro. Então, esse dentro aí tinha que sumir. Outra situação que caracteriza um pleonasmo vicioso e que a gente utiliza no nosso dia a dia. Vamos subir para cima? Vamos subir para cima. Bastava falar o quê? Vamos subir? Ou então, vamos lá em cima, né?
ou uma ou outra. Não posso utilizar as duas, porque as duas estão dando a mesma informação, certo? De forma desnecessária, não há essa necessidade. Agora, atenção no nosso último exemplo. Ó mar salgado, dentro do teu sal, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Um trechozinho ali de Fernando Pessoa, né, de uma poesia de Fernando Pessoa. Aqui, ó, todos nós sabemos que o mar é salgado. Por que tem um salgado aí? Nesse caso, ele não é um pleonasmo vicioso. Quero falar para vocês que nós temos um pleonasmo literário, tá bom? E o pleonasmo literário, ele faz parte do grupo das figuras de linguagens. Figuras de linguagem. É diferente de vícios de linguagem, tá bom? Vícios de linguagem é um desvio da nossa língua. Figuras de linguagem nós já estudamos e sabemos que é um recurso para dar mais expressividade à nossa língua, certo? E aqui, ó, é exatamente o que acontece no nosso último exemplo. Ó mar salgado. Quando ele pega o mar e fala que é salgado, está acontecendo um pleonasmo literário, uma vez que ele está sendo utilizado para intensificar, exaltar esse sentido do salgado em si. Porque sabemos que o mar é salgado. E aí ele fala assim, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Lágrimas. As lágrimas também tem um pouquinho de sal. Chora. Vocês já viram na internet bem assim? Engole esse choro. Aí a garotinha vai lá e fica... Pega a lágrima e coloca na boca, aí a mãe fica chateada, ela tava engolindo o choro, né? Tava bebendo ali o choro. Se você provar o choro, vai perceber que ele é salgado. Então, quando ele fala mar salgado, ele está intensificando, dizendo que esse mar está mais salgado do que o normal, uma vez que está misturado com lágrimas, né? Ali tem lágrimas, que também é salgada, então tem mais sal do que o normal. Vocês conseguiram perceber, então, que ele está exaltando, intensificando o quanto que esse mar está salgado? É por esse motivo. Então, aqui, nesse caso, no último exemplo, não posso dizer que é um pleonasmo vicioso, e sim um pleonasmo literário, porque ele repetiu uma informação de forma intencional, para intensificar, certo? Muito bem. Vamos para mais um exemplo de vício de linguagem. Presta atenção. Barbarismo. O barbarismo é o uso incorreto da palavra ou do enunciado. Ele ocorre nos níveis fonéticos, né, ou seja, no som, quando a gente pronuncia a palavra errada. Pode acontecer também no morfológico, que é a irregularidade da nossa palavra, como ela é escrita, como foi escrita, e semânticos, né, o sentido, o significado ali, certo? Então, barbarismo é quando há um desvio na língua, seja na pronúncia, na escrita ou no sentido. Prestem atenção no nosso exemplo aí. Esse exemplo que a gente viu, o primeiro, certo? Foi um dos exemplos que estava lá no nosso vídeo, que fala assim, olha, estava no evento com tudo gratuito. Quando ele fala assim, estava aqui no evento do trabalho, que estava tudo gratuito. Presta atenção que ele falou gratuito, olha o som. Veja como está escrito também. Vocês percebem ali, ó, gratuito. Quando eu escrevo gratuito, com acento ali, tudinho, eu estou mostrando que ali está tendo o quê? Um encontro vocálico. E esse encontro é um hiato. Por quê? Lembrando que encontro vocálico é encontro de vogais pronunciadas, tá? Ou seja, eu consigo escutar o som de cada uma delas, ok? Então, quando ele fala gratuito, é como se eu tivesse... eu tenho um hiato aí. Porém, essa palavra, ela não é pronunciada desse jeito e ela nem é acentuada, uma vez que a palavra não se tem um hiato, e sim um ditongo. O que é um ditongo? Duas vogais pronunciadas na mesma sílaba, tá bom? Se eu pego e digo assim, gratuito, olha como é que fica a nossa separação, quando eu falo do gratuito, né? Ó, gratuito. Então, fica o quê? 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Lembre-se que gratuito é um desvio de linguagem, da língua, né? Não é gratuito, é gratuito o correto, tá? Gratuito, ó, tuito, é junto. Agora, olha, vamos fazer a separação, ó. Gratuito. 1, 2,
três sílabas, tá? Então, veja que faz diferença. Então, aqui, quando eu digo gratuito, além de pronunciar errado e ainda estou escrevendo errado, é um barbarismo. Às vezes, a palavra está ali, gratuito, sem acento, mas eu vou lá e pronuncio gratuito. Então, eu cometi o quê? Um barbarismo fonético, porque eu só pronunciei errado, mas a escrita estava correta, tá? Outro exemplo aí também, ele fala o quê? Ela tinha um jeitinho meigo, né? Olha só, ela tinha um jeitinho meigo, o jeitinho ele escreveu com G ao invés de ser com J, trocou ali a letra, certo? Então, é um exemplo de barbarismo. Ok? Vamos para o nosso solecismo, que é o nosso vício de linguagem. O solecismo é um desvio que ocorre, né, que envolve erros de sintaxe na construção de um texto ou combinação de palavras, tá? Então, vejam só. Mas, mãe, só fazem 1 hora que estou brincando. Ó, só fazem 1 hora. Olha, 1 hora é singular. O tempo ali, o verbo está marcando uma passagem de tempo. Então, é o quê? Não é fazem 1 hora, só faz 1 hora, tá? Gente, vamos no cinema? Olha, esse aqui é bem sutil, né? Gente, vamos no cinema? O correto é vamos ao cinema, tá? Quem vai a algum lugar. Então, percebam que tem que ser ao, porque é a ideia de movimento e não um estado em si, um local em si, tá bom? Então, aqui aconteceu um desvio da língua portuguesa, e esse desvio a gente chama de quê? De solecismo, quando há um erro aí na nossa sintaxe, na construção, nas concordâncias bonitinho, certo? Muito bem. Vamos agora para mais um exemplo. Esse exemplo é a ambiguidade. A ambiguidade ocorre quando, num determinado enunciado, há duplicidade de sentidos, o que dificulta o entendimento do texto. Então, todas as vezes que vocês estão diante de um enunciado e você fica na dúvida do que ele está querendo realmente dizer, aí a outra pessoa lê também, não sei, ficou... Nós estamos diante de uma ambiguidade, porque ali provavelmente está apresentando 2 sentidos possíveis. Né? Veja só o nosso exemplo. A Maria fez aquele jantar na sua casa? Prestem atenção. A Maria fez aquele jantar na sua casa. Quando ele utiliza na sua casa, percebam que sua é um pronome, certo? Pronome possessivo, está na terceira pessoa. E aí fica aquele questionamento, né? A Maria fez aquele... Ele está conversando, vamos supor que ele está conversando com João. Ô, João... João é o quem? É a segunda pessoa do discurso. Quem é a segunda pessoa do discurso? É com quem eu falo. Então, a segunda pessoa do discurso é o tu, certo? Mas percebam que sua está na terceira. Só que aí eu fico naquela. O jantar aconteceu na casa do João ou aconteceu na casa da Maria? Vai ficar a dúvida, né? Porque não está bem claro. Então, aqui nós estamos diante de uma ambiguidade. Agora, a última é mais ambígua mesmo, presta atenção. Roberto estava com Maria falando de sua mãe. Ó, vem cá, fulano, vem cá, João. Roberto, vem cá, João, deixa eu te contar, menina. Olha, o Roberto estava junto com a Maria e estavam falando da sua mãe. Aí o João vai falar, o quê? Estavam falando da minha mãe? Por que eles estavam falando da minha mãe? Olha só, talvez, aí perceba que quando eles falam falando de sua mãe, o João pode ter tomado as dores, sendo que nem era da mãe dele. Estavam falando, sei lá, da mãe da Maria, da mãe do Roberto, ou, de repente, realmente da mãe do João. Percebo que essa construção deixa ali uma duplicidade de sentido, porque a gente não sabe se estavam falando da mãe de um terceiro, né, no caso do João, alguém ouviu ali a fofoca e foi passar para o João, a gente não sabe se estavam falando da mãe do Roberto, se estavam falando mal da mãe, falando, né, mal ou bem, enfim, da mãe da Maria. Então ali, essa daqui é mais do que nunca uma construção muito ambígua, então nós temos que tomar cuidado. Como a gente poderia tirar a ambiguidade desse enunciado, né? Roberto estava com a Maria, falando da mãe dele, falando da mãe dela, falando da mãe do João, enfim, tá bom? Especificar mais já ajudaria a tirar a ambiguidade do nosso enunciado, certo? Muito bem, vamos para mais um exemplo agora. O exemplo é a cacofonia.
A cacofonia apresenta uma construção sintática, onde surgem sons engraçados, desagradáveis, ou mesmo que confundem o ouvinte. Quando a menina fala assim, vamos ao cinema, ela fala assim, a última vez que eu fui, a sala, ela tinha cheiro de mofo, ó, ela tinha. Percebe que a gente pronunciou rápido, ela tinha, aí parece o quê? Latinha, podia ser uma latinha de refrigerante. Ó, outra, eu vi ela ontem de manhã, eu a vi ontem de manhã, o correto seria esse, né? E aí quando eu falo, eu vi ela, eu vi ela, aqui, percebam que, além de ter uma cacofonia nesse eu vi ela, ainda tem também ali uma outra figura de linguagem, porque ele quebra ali a questão da sintaxe, da concordância. Qual é o elemento que tem que ser acompanhado, né? Então, mas vamos ficar só na cacofonia, que é para a gente ver a questão do som. Então, quando eu vi ela, parece assim, ó, vi ela. E vi ela pode ser o quê? Uma rua estreita, certo? E esse é muito comum a gente falar, eu amo ela. Quem nunca ouviu quando fala isso? O quê? Tu gosta de moela? Então, vejam que quando a gente pronuncia as palavras rápidas, ela acaba formando uma outra palavra. Por isso que pode confundir o ouvinte, tá bom? E quando isso acontece, nós estamos diante de uma cacofonia. Vamos agora para o eco. Eco é um desvio de linguagem, é um vício de linguagem, e ele ocorre, né, com a repetição de palavras que rimam, que têm a mesma terminação, como certamente, realizaram, calmamente e alegremente, né? Quando pergunta lá do planejamento. Então, vejo que, olha, todos terminaram ali, ó, com mente, calmamente, certamente, alegremente. Então, meio que combinou, rimou. A divulgação da promoção causou comoção na população. Então, olha só, ação. Houve rima. Então, não pode acontecer. Professora, mas a gente já estudou rima e a gente sabe que é importante. Sim, a rima é super importante. Mas onde que a rima é importante? Nos textos não literários, né? Lá na poesia, ali pode. Quando a gente fala em textos literários, pode acontecer a rima. Em textos não literários, como prosa, né, e enunciados, não é adequado ficar colocando essa repetição, porque deixa o texto empobrecido. A gente vai dizer assim, né, não fica legal. Calmamente realizaram, certamente realizaram calmamente, alegremente. Ó, como não está legal na construção. É diferente da gente utilizar esse recurso dentro de uma poesia. Faz toda a diferença a rima. Não é o caso. Aqui nós estamos diante de um enunciado, de um enunciado não literário, então não ocorre rimas. Quando isso ocorre, nós estamos diante de um vício de linguagem chamado eco. Certo, gente? Muito bem, então nós revisamos aqui variação linguística em 2 elementos, que foi o quê? Estrangeirismo. Eu posso utilizar estrangeirismo? Posso. Estrangeirismo, o que é mesmo? A gente utilizar palavras de um outro idioma, escrever e pronunciar tal qual o idioma de origem, certo? A partir do momento que eu utilizo com excesso estrangeirismo, o que ele se tornou? Um vício de linguagem. Vício de linguagem é um desvio da língua e que não pode acontecer, a gente tem que se policiar. Certo? Muito bem, então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.